Bom, as pesquisas acabaram acertando o resultado da eleição de São Paulo. Alguém falaria o seguinte: o que o governador Tarcísio fez, a fake news dele, influenciou? Pode ter influenciado, mas muito pouco. Não acredito que o Boulos teria ganhado a eleição se o Tarcísio não tivesse cometido o crime eleitoral que cometeu, que é uma outra questão, né? Sinceramente, eu fico me perguntando, para que dizer que aquilo é crime eleitoral se os juízes vão julgar de acordo com a conveniência do momento? Eu acho muito estranho isso, porque eu sempre achei que a lei ela não tinha muito essa questão da conveniência. E quando eles apelam para a questão da conveniência social, eu diria que é muito mais uma questão de conveniência ideológica. Mas, dito isso, eu passo para o outro assunto. A questão é a seguinte, gente. O Nunes fez 3.400.000 votos. O Boulos, 2.400.000. 1 milhão de votos a menos. Ok. Agora vamos entrar numa outra questão que é importantíssima. Sabe quantos votos foram perdidos entre brancos, nulos e abstenções? 3.200.000 votos, aproximadamente. O que significa isso? Significa muita coisa. É claro que aqui nesse vídeo nós não vamos conseguir fazer uma análise completa disso. Mas eu quero trazer alguns elementos para a gente discutir. Ou seja, os votos perdidos foram muito mais do que os votos no Guilherme Boulos. Se o Boulos tivesse conseguido fazer metade desses votos, ele teria ganhado a eleição, que dá 1.600.000 votos, e ele perdeu por 1 milhão. Ou seja, tem muito mais gente que não vota em São Paulo do que gente que acredita, por exemplo, num projeto de esquerda, num projeto progressista. Essas pessoas que não votaram, elas não acreditam nem num projeto progressista, nem em um projeto da direita. Essas pessoas não acreditam em nada. Por que elas não acreditam na política? Vamos pensar? Primeiro, porque elas já perceberam que a política não muda nada na vida delas? Elas estão equivocadas, mas elas acreditam. Uma parte delas acreditam justamente nessa tese: a política não muda nada. Acabou a política, amanhã eu terei que continuar minha vida. Esse tipo de eleitor é o tipo de eleitor que acha que política e futebol é a mesma coisa, é uma questão de torcida. E elas estão erradas. Totalmente erradas. Porque o poder, desde quando ele existe, ele sempre vai interferir nas nossas vidas. Aí alguém diria, dentro desse tipo de eleitor, ou dentro ainda desse viés, tem gente ali que tem muita grana e que para ele de fato a política muda muito pouco? Tem. Mas também tem pobre que precisa muito da política? Tem. A questão é que a política perdeu a importância na cabeça das pessoas. E esse é o grande perigo, justamente para as pessoas que acreditam em valores como liberdade, democracia, igualdade social, equidade. Porque não tem outro meio de se fazer isso se não for pela política. Porque se não for pela política do diálogo, é pelo embate da violência. É por isso que essas pessoas acabam prestando um desserviço à própria sociedade. Né? A gente chegou num ponto em que as pessoas não querem mais assumir nenhum tipo de responsabilidade. E nós estamos falando de muita gente. Nós estamos falando de mais de 30% do eleitorado. Isso é muita gente. Isso é mais gente do que votou, por exemplo, no Marçal, que acredita em terreno na Lua. Ou seja, o que está em risco é justamente preceitos e valores que são fundamentais, principalmente para aqueles que mais precisam
da força democrática, que são os pobres, que são os trabalhadores, ou seja, que somos nós, a massa que vive nas comunidades e nas cidades. Quem é o grande responsável por isso? Eu vou dizer para vocês. A direita, ela acha ótima essa quantidade de abstenção, porque assim ela vai fazer com que o seu projeto de poder fique cada vez mais sedimentado. Já para os progressistas, isso é um perigo, porque isso denota quase que o fim da política, o fim da possibilidade da gente continuar existindo enquanto sociedade.